Bom, vamos lá, né? Eu deixei esse arquivo aqui de gerenciamento de projetos, que são os exercícios aí, e também junto com esse material tem um exercício do Kanban aí que nós vamos fazer hoje, tá? Do Kanban, que é o tema que a gente abordou lá na época do Lean, né? Bom, vou falar um pouquinho aí antes disso, daquilo que é material da prova da P2, tá? O que nós vamos cobrar na P2? Então, nosso assunto da P2 vai começar com o cálculo do Kanban, tá? Da questão do Kanban no Lean, aqueles cálculos de quantidade de cartões que precisa, distribuição de cartão entre vermelho, amarelo e verde, tá? Fora isso, depois nós vamos falar sobre o outro assunto da prova, é a mudança, os fatores de mudança no Lean. Então, aquele assunto que a gente falou de resistência à mudança, falamos sobre estilos de comportamento, tudo que envolve aquela questão da mudança, do processo de mudança no Lean, né? E aí a gente entra na parte de gerenciamento de projetos, onde a gente abordou lá a pirâmide QTC, abordamos as formas de gerenciar projetos, né? Que era lá o work plan, né? O plano de trabalho. Falamos sobre só citei a questão da rede da grafo gigante e entramos um pouquinho mais em detalhe no gerenciamento de PERT CPM, né? Gerenciamento de projetos através de rede PERT, que é o exercício que a gente vai fazer hoje também, né? Tá? Um pouquinho mais, um pouco diferente das últimas aulas, esses exercícios, um grau de dificuldade um pouquinho maior, mas também é um item que vai entrar, que eu vou cobrar de vocês no dia da prova, que é a parte do gerenciamento de projetos, que são similares a esses exercícios que a gente vai fazer hoje. Tá legal? Bom, vamos lá, né? Então, eu estou colocando na tela aí o primeiro exercício, o quinto exercício da nossa série, tá? Então, o que eu mudei aqui? Agora vocês vão ter que fazer o cálculo de quanto dura o projeto, né? Não está marcado aí a quantidade de duração de cada atividade, né? Só tem o cálculo marcado aí, só tem o espaço em branco para você fazer o cálculo, tá certo? Então tem que ser feito o cálculo aí da duração das atividades, né? E uma outra etapa é determinar as atividades críticas junto com isso, né? Tem uma terceira questão aí que você pode ver, que ele fala o seguinte aí, né? Quais atividades devemos mudar se desejamos reduzir 4 dias no tempo total de duração do projeto? Essa terceira questão vou deixar para depois. Vamos fazer primeiro o cálculo de duração do projeto, determinar as atividades críticas, e aí eu comento essa questão de redução no tempo total de duração do projeto, tá bom, pessoal? Bom, então comecem fazendo, né? Aí, conforme vocês terminarem, me coloquem aí no chat o tempo total de duração desse projeto, desse caso aqui, e quais são as atividades críticas, tá? Ainda não. Vai demorar? Vai. O Pro, ali não tem a bolinha do 3, é assim mesmo? Bolinha do 3? Qual bolinha do 3? Tem lá a Eu atividade. pulei o número 3. Isso aí não importa. É verdade.
Eu pulei o número 3 aqui. Ah, mas Não, não interfere, né? não, não interfere em nada. Beleza.
Dá mais um tempo só aí que tem mais gente colocando respostas aí, vamos ver, né?
Bom, vamos lá, né? Vamos falar do primeiro resultado, então. Bom, caminho crítico, logo de cara aqui, né? Vou marcar o caminho crítico dele aqui, ó. Atividade A, vem pela atividade C, né? Daí o caminho verde, depois passa pela E e vai até a F. Então, nesse caminho aqui, por quê? É o caminho que dura mais tempo, né? Então, do 0 mais 1 vai dar 1, 1 mais 5 vai dar 6, 6 mais 2 vai dar 8, 8 mais 6 vai dar 14 dias, né? Se fosse por baixo aqui, daria 0 mais 1 dá 1, 1 mais 4 daria 5 dias. Então, e aqui por cima dá 8, então não é. E aqui dá 1 dia por baixo. Então, são 14 dias e atividades críticas são atividade A, C, E e F. Tá certo? A, C, E e F, que é isso aí que vocês colocaram aí. Bom, aí vem a terceira pergunta. Eu não quero terminar isso em 14 dias, eu quero terminar isso em menos tempo, né? Eu quero terminar isso, tá, em 4 dias a menos. Isso, ou seja, então, ao invés do projeto terminar em 14 dias, eu quero terminar o projeto em 10 dias. Aí a pergunta é, quais são as atividades que eu devo reduzir esse tempo, tá, de tal forma que eu atinja 10 dias do tempo total de duração? Bom, para isso, existe uma regra aí que tem que tomar cuidado. Por exemplo, primeira questão básica aí, né? Eu posso reduzir qualquer tempo, quando eu vou acelerar projeto, isso é uma atividade que a gente chama de aceleração de projeto, tá? Então, eu quero acelerar o desenvolvimento de um projeto. Quando eu quero acelerar o desenvolvimento de projeto, né, eu devo necessariamente acelerar as atividades que são críticas para o projeto, porque é justamente nessas atividades críticas que fazem com que o projeto dure mais tempo. Tá? Então, eu tenho que realmente atuar em cima das atividades críticas. Quais as atividades críticas? Né? Aquelas que vocês mapearam aqui, né? Na F, na E e na C. Por que não na A? Existe uma regra nessa história toda, né? A atividade A, ela dura apenas um dia. Ou seja, esse é o mínimo que uma atividade pode durar, que é um dia. Eu não vou ter atividades durando 0 dias, tá? Não, ela tem que durar um tempo de... Ela tem que ter um tempo de duração. E esse tempo de duração mínimo é um dia, tá? Então tem que ser contado pelo menos um dia. Tá? Mas se uma atividade começa e termina no mesmo dia, é contado como um dia. Isso é contado como um dia de duração. Tá? Então, a única atividade que não dá para fazer nada aí é a atividade A, que dura somente um dia. Agora, as demais, eu posso retirar 4 dias do tempo total de duração dela. Eu posso fazer isso como? Eu posso tirar 2 dias na C, 2 dias na F, né? Eu posso tirar um dia de cada uma delas e 2 dias na F, por exemplo, uma na C, uma na E e uma na F, e 2 na F. O critério aí varia. Ele tá, neste caso em específico, né, tá livre. Tá? Por quê? Porque não existe nenhum outro tipo de informação que eu coloquei aqui. Né? Não tem informação, por exemplo, sobre qualidade nem sobre custo. Tá? Então, quando eu penso numa aceleração de projetos, o que eu estou fazendo? Eu tenho que pensar naquela pirâmide QTC. Qualidade, tempo e custo. Então, imagine uma coisa. Neste caso aqui, eu estou reduzindo o tempo. Tá? Eu estou reduzindo o tempo. Se eu estou reduzindo o tempo, o que acontece com o custo e a qualidade nesse caso, tá? O que acontece? Me coloque aí no chat ou abro o microfone. Né? Se eu reduzir o tempo de um projeto, que é esse caso aqui, o custo ele aumenta ou diminui, e a qualidade ela vai aumentar ou diminuir? Ó, o custo aumenta e a qualidade diminui. O pessoal fala, o custo aumenta e a qualidade reduz. Perfeito, é isso aí. Por que o custo aumenta? Né? O custo aumenta porque eu vou ter que pagar hora extra, por exemplo. Vou ter que fazer mais rápido, ou vou ter que pagar hora extra, ou vou ter que contratar mais pessoas, mais recursos para agilizar o trabalho. Então, o custo aumenta. Né? E a qualidade é menor? Sim, porque para fazer mais rápido, de repente eu vou ter que abrir mão de alguns parâmetros de qualidade, ou vou ter que abrir mão de algumas situações, sei lá, não vou chamar de especificação, mas de alguns padrões eu vou ter que falar, não vou fazer esses padrões para terminar antes. Então pode ter um impacto na qualidade. Tá? Nesse exercício em si, não dá para dizer
em qual que eu devo mexer, onde está o impacto de qualidade, onde está o impacto de custo. Por quê? Eu não sei quanto custa cada atividade. Eu deveria ter aqui, né, na tabela, que eu coloquei a tabela, eu coloquei atividade, precedente e duração. Se eu tivesse uma outra coluna escrito custo, por exemplo, tá, eu poderia dizer quanto custa a mão de obra em cada atividade, ou qual é o custo da mão de obra em cada atividade. Aí daria para ter uma ideia de custo. Tá? E eu teria que ter uma outra coluna dizendo sobre a qualidade. Por exemplo, que tipo de atividade que são mais críticas em relação à qualidade? Quais atividades que têm o maior impacto na qualidade? Então, por exemplo, né, se eu falar que a atividade E é uma atividade crítica para a qualidade, uma atividade que é sensível para a qualidade, então essa é uma atividade que eu não deveria mexer nela, né? Eu não deveria reduzir o tempo dela, tá certo? Se eu falar que a atividade F é aquela atividade que tem o maior custo de mão de obra, então eu não vou tentar fazer hora extra na atividade F. Eu vou tentar reduzir o tempo nas outras atividades, tá certo? Que são mais baratas, tá? Como eu não tenho esse tipo de informação, eu acabo não tomando tipo de decisão. Então, aí, no caso, a resposta neste exercício eu posso reduzir qualquer atividade. Você pode falar, vou reduzir 4 dias na atividade F, que vai estar correto. Vou reduzir 4 na C, que também está correto. Vou reduzir 2 dias na C, 1 dia na E e 1 dia na F, que também estaria correto, né? Tá? Como a gente não tem a informação nem do custo e nem do padrão de qualidade, qualquer resposta nesse sentido estaria correto. Tudo bem, pessoal? Beleza? Entenderam esse conceito, essa ideia? Tudo jóia? Ok? Bom, vamos lá, né? Estando ok, então, vamos para a próxima parte, o exercício 6. Faça o exercício 6 também, a mesma coisa, tá? Vocês vão calcular o tempo total de duração do projeto, vão ver quais são as atividades críticas e também que tipo de atividade ou quais atividades eu devo reduzir, devo mexer para reduzir o tempo total de duração do projeto em 2 dias, tá bom? E aí coloquem a resposta aí no nosso chat, tá legal?
Bom, vamos lá, né? Teve gente que já colocou a resposta aí. Deixa eu colocar aqui, então. É, bom, se eu fizer aí, ó, vamos ver, né? Atividade A dura 4 dias, vamos fazer a conta. 4 deu 0 mais 4 4 mais 6 vai dar 10 mais 5 dá 15. Se vier por cima dá 15 dias. Se vier por baixo, vai dar 4 mais 1 dá 5. Aqui vai dar 4 5 6 7 8. Então vem 8 por baixo. E aqui por baixo dá menos tempo ainda, né? Dá 2, 3 faz 5 6. Então o caminho crítico realmente está aqui, ó, né? Atividade A, a C e a H, que dura 15 dias. Então, esse aí é o caminho crítico, né? É a atividade ACH durando 15 dias. E aí, eu tenho que reduzir 2 dias. 2 dias aonde? Em qualquer uma das atividades, desde que seja A, C ou H. Eu posso reduzir duas atividades na A, duas atividades na H, por exemplo, né? Aliás, 2 dias, né? Tem que reduzir. Eu posso reduzir um dia na A e um dia na H, por exemplo, né? Ou um dia na C e um dia na H, tá bom? Tá? Posso reduzir o tempo em uma dessas atividades. Como eu também, de novo, eu não tenho dados sobre nem quanto custa cada uma dessas atividades, nem qual é o padrão de qualidade que existe em cada uma delas, eu acabo reduzindo onde realmente para mim me convém. Tá? Tem um ponto que tem que tomar cuidado nessa redução de tempo. Tá? Quando você acelera projetos, quando você faz uma redução de tempo no tempo total de ação do projeto, né? O que a empresa faz normalmente? Ou contrata mais pessoas, mais recursos, ou ou reduz o escopo, sei lá, ou faz hora extra para acelerar a execução do projeto, tá? Vai eliminando as folgas que ela tem para executar o projeto de uma forma mais rápida. Quando você faz isso, tá? Hoje, por exemplo, nesse projeto, eu tenho 3 gargalos, que são a atividade A, C e H. Esses são os gargalos que você tem, ou o caminho crítico, tá certo? Quando você reduz o tempo, novos gargalos ou novos caminhos críticos podem surgir no seu projeto, tá? Então, de repente, não é este nosso exemplo, mas vamos imaginar o seguinte, que se eu reduzir o tempo aqui uma X quantidade, então isso dura 15 dias, né? A parte de baixo dura 8 dias. Se eu falar assim, olha, de 15 dias eu quero que o projeto termine em 8, né? O projeto vai ter que terminar em 8 dias aqui. Pô, se terminar em 8 dias, tá? Eu tenho que reduzir uma quantidade de tempo que não só esse caminho crítico vai ser, essa parte de cima vai ser crítico, como essa parte de baixo também se torna crítico. Então eu ganho mais caminhos críticos. Então pode acontecer realmente de mais atividades se tornarem mais críticas, tá? A Amanda tá falando assim, ó, se é aquela lei do gargalo, sim, tá? Sempre vai ter esse caminho crítico, tá? E eu tenho que gerenciar esse caminho crítico. Se eu não quero sofrer atraso no projeto, eu tenho justamente gerenciar essas atividades que são críticas, tá certo? Tá? E não dá para desaparecer com elas, ela nunca vai desaparecer, sempre vai ter uma atividade que seja crítica. Isso não tem jeito. Ok? Perguntas, mais dúvidas? Tranquilo, né? Então, vamos para o exercício 7. Façam também a conta do 7 e coloquem a resposta aí no chat para a gente aí, tá? Opa, caí aí, voltei.
Ó, legal, já vi já o pessoal colocando resposta aí, né? Vamos fazer isso aqui, então? Então, atividade de críticas aqui, né? Eu vi já que colocaram isso aí mesmo. Então, a resposta deu o A, foi aqui, né? O D, atividade E, o G, o H e a atividade I. São essas atividades críticas, né? E aí, no meio dessa história toda, né? Deixa eu mudar só o meu. Opa. Bom, tá aqui, né? Bom, olhando aqui a história toda, né? O que que a gente vê aqui, né? O que que eu tenho aqui? Eu tenho lá atividade crítica A, D, E, G, H, I. Então, nessa história toda, quanto tempo leva, né? 0 a 2, 2 mais 6, 6, 7, 8, 8 mais 7 aqui vai dar 15, 15 mais 3 vai dar 18, 18 mais 4, 22, mais 1, 23 dias, tá certo? Deu 23 dias dessa história toda aí, né? Tá legal? É isso que tem como resultado, né? Puxa, e se for por cima? Deu 2 dias, mas o C que é 5, dá 5, 6, 7, aí já dá menos dias, né? Com 8, com 4 aqui, já não vai chegar nos 23 aqui. O caminho mais longo é esse daqui mesmo, que está aqui, né? Então, duração do projeto, 23 dias, atividades críticas A, D, E, G, H e I, tá? Quais atividades a gente deve reduzir, né? Se eu quiser, por exemplo, um dia de tempo total de duração, eu posso tirar um dia do A, eu posso tirar um dia do D, ou um dia do E, ou do G, ou do H. Só do I que eu não tenho que mexer nada. Só que olha só, se você pensar um pouco nesse caso, eu vou reduzir um dia do A, por exemplo. O A, ele dura 2 dias. Se você falar assim no A, ao invés de fazer essa atividade em 2 dias, eu vou fazer em um dia, pô, eu estou reduzindo 50% desse tempo, né? É bastante, para atividade A é bastante. Se você falar em vez de 2, você vai fazer em um, é bastante. Agora, você tirar um dia da atividade E, que dura 7 dias, você falar, vai fazer em um dia menos, vai fazer em 6, o impacto pode ser menor. Tá? Então, isso é um outro aspecto que pode ser pensado nessa nossa história toda, tá certo? Beleza, pessoal? Perguntas até aqui, tudo bem? Prova, a gente deve fazer um exercício similar a esses aqui, tá? Que vocês vão ter que fazer o cálculo da rede PERT, o tempo e determinar qual é o caminho crítico, tá bom? Vamos partir para o próximo, que é o exercício do Kanban, né? De cálculo do Kanban, tá? Então, neste caso aqui, o que que eu quero aí? São 3 casos, exercício 1, 2 e o 3, né? A fórmula para calcular está aqui, já deixei aqui embaixo. Então, eu quero que você me calcule o total de cartões Kanbans nessa situação e distribuição desses cartões Kanbans. Lembrando, como que era a distribuição dos cartões Kanbans, né? Era o quê? 50% do total de cartões era vermelho, 25% amarelo e 25% verde, tá certo? E distribui aqui. Faça o primeiro exercício 1, depois o 2 e o 3. Me coloca primeiro aí o resultado do exercício 1 no chat e a gente volta depois para os demais, tá bom?
Vamos lá, vi algumas respostas aqui. Vou fazer o primeiro. Primeiro, então, como que é a conta, né? São 1.200 demandas diárias, então eu tô aqui com a calculadora, eu faço assim. Opa, cadê a minha calculadora aqui? Uh, 1.200 multiplico por quê? Pelo tempo, lead time de transporte aí que dá 2 dias, então dá 2.400, tá? Aí, em cima desse valor, eu somo 10%, que é a margem de segurança. Então, 10% de 2.400 vai dar mais 240, certo? Isso deu 2.640. E, pela fórmula, eu divido pela capacidade ou densidade da embalagem, que é de 100 unidades que tem aí, né? Cada embalagem tem 100 unidades. Então, eu pego 2.640, dividido por 100 vai dar 26,4. E aí 26,4 eu sempre arredondo para mais, então vai ser 27, tá? Deu 27, então o total de Kanbans é 27, né? E aí eu disse o seguinte, 50% desses 27 tem que ser Kanban vermelho, 25% amarelo e mais ou menos 25 verde. Se eu pegar 50% de 27, vai dar 13,5. Não tem Kanban pela metade, Kanban quebrado, 13,5, tá? Então, nesse caso, eu considero o quê? Eu posso considerar 13 Kanbans, como vocês estão colocando ali, ó, eu coloco aqui 13 no vermelho, tá? E divido igualmente o resto entre amarelo e verde, dá 7,7. E aí, somando 13 mais 7 mais 7, dá o total de 27 cartões. Tá perfeito aí. Tá? Jogo 13 aí no vermelho, aí fica 7 no amarelo e 7 no verde, faz um total de 27 cartões. Beleza? Tá joia? E se eu colocasse 14? Ah, posso colocar 14 no vermelho? Se colocar 14 no vermelho, ficaria, por exemplo, 7 e 6. Dá 14 e 7 e 6. O correto era 13 e 7 7, mas tudo bem. Né? Legal? Faça o segundo. Já fizeram o segundo aí? Me coloca o resultado do segundo. Pode colocar o segundo e o terceiro já. Né? Ó, já colocaram o resultado aí, né? Então vamos lá. Daria aqui 1.200, então o segundo, 1.200, vamos fazer a conta. Vezes o lead time de transporte, que é 3, dá 3.600. A margem de segurança é 10%, eu vou calculo 10% em cima desses 3.600. Então vai dar mais 360, vai dar 3.960. Dividir isso aqui por 500, que é quantos itens tem por embalagem, deu 7,92. Vai sempre arredondar para mais. Então são 8 Kanbans. Dos 8 Kanbans, é a divisão que você tem aí mesmo, realmente. Metade disso tem que ser vermelho, então são 4. E aí fica 2 no amarelo e 2 no verde. Legal? E o terceiro, pessoal, exercício 3, quanto que fica, hein? Minha mãe falou assim, filha, você tem que lavar a mão.
E o terceiro, hein, pessoal? Tá difícil o terceiro aí? Ah, o Felipe chegou aí, ó. O último não precisa de cartão, né? Não é que não precisa. A resposta não é que não precisa. Faz a conta, deu quanto aí o valor? 127 vezes 1, 127. Mais 10% vai dar 12,7, né? Dá 139,7. Dividido por 200, deu 0,69. Um cartão. E aí o que a gente tinha comentado, por isso que a dúvida de vocês com o cartão a gente não faz Kanban, certo? Isso tem que ser sistema CAL, chamado sistema CAL. Tá? Então, no caso do exercício 3, não é aplicável o Kanban, eu tenho que trabalhar com o sistema CAL. Se eu quiser fazer sistema Kanban nisso, onde que eu poderia mexer? Tá? Ou eu trabalho na demanda para tentar aumentar a demanda, ou então eu trabalho aqui, ó, na capacidade de embalagem. Em vez de cada embalagem ter 200 unidades, eu teria que reduzir essa quantidade, né? Porque cada caixa aqui, ó, tá durando praticamente um dia de consumo, né? Tá certo? Por isso que está dando o sistema CAL, né? Todo dia o cara tem que entregar uma caixa. Tá legal? Perfeito, pessoal. Outra questão aí do sistema exercício do Kanban, tá? Se der 3 cartões, imagine que no total de Kanban deu 3 cartões. Como que fica a distribuição? É um vermelho, um amarelo e um verde? Não. Ficaria 50% no vermelho e 25% no resto, né? No amarelo e no verde. Então, sempre eu vou ter mais cartões no vermelho. Então, se eu tenho 3 cartões Kanbans, eu faria a distribuição de que forma? Dos 3, eu ficaria 2 no vermelho e 1 no amarelo. Aí o verde ficaria com 0? Ficaria com 0. Não tem importância de ficar com 0. Tá? Mas sempre nessa ordem de prioridade. Vermelho, amarelo e aí por último o verde. Tá bom? E se eu tivesse, por exemplo, sei lá, deixa eu ver, 2 cartões Kanbans. Se eu fiz o cálculo, deu 2. Porque, no mínimo, eu preciso ter 2 para fazer o Kanban. Não dá para fazer Kanban com 1. Eu tenho que ter, no mínimo, 2 cartões. Mas se ficar 2, aí ficaria 1 no vermelho e 1 no amarelo. Sim, daria para fazer. Esse é o mínimo. Então, só em condições especiais, se eu tiver só 3 cartões ou 2 cartões, eu teria que pensar nisso e o cartão verde ficaria sem nada, tá bom? Outro detalhe aí, tá? Falando um pouco mais aí da questão do Kanban. Este caso do Kanban, que eu estou mostrando na tela aí, esse caso é o Kanban do Just in Time, é o Kanban que a gente usa no Lean, que é o tradicional, aquele que a gente trabalha para quê? Qual é a finalidade disso aqui? Tá? Você está simplesmente calculando a quantidade de cartões, né, que serão utilizados para fazer a programação da produção, tá, e o controle do inventário. Então, a quantidade de cartões que tem aí, eles acabam controlando o quê? O total de estoque que a empresa vai gerenciar e também vai controlar a programação da produção da empresa, tá? Isso aí é usado para programar a produção da empresa, tá certo? Então, a função do Kanban dentro do Lean é o quê? É programar a produção e fazer o controle do estoque desses itens que estão sendo gerenciados através do Kanban. Tá legal? Essa é a função básica dele. E se você procurar na internet, vai aparecer o Kanban do Scrum, que eu já tinha comentado com vocês, que é outra técnica diferente, são duas coisas diferentes. Então, o Kanban do Lean é isso que a gente está fazendo, o Kanban que é utilizado no Scrum é gerenciamento de projetos, e aí ele não gerencia, o Kanban do Scrum, ele não gerencia inventário, ele não está trabalhando com programação de produção, ele está trabalhando com gerenciamento de atividades e tarefas. Quando você tem essa palavra atividades e tarefas, é o Kanban do Scrum.
tá? Não é o Kanban do Just-in-Time. Então, o Kanban do Scrum é gerenciamento de atividades e tarefas. Aí ele não trabalha com distribuição de vermelho, amarelo e verde. Ele trabalha com o quê? Tá? Ele trabalha assim, ó. Eu tenho atividades ou tarefas a serem feitas, o to-do, atividades ou tarefas sendo executadas, né? O chamado in progress, e atividades e tarefas já realizadas, né? O DOME, tá certo? Então ele gerencia atividades através de post-its e não de cartão Kanban. Ele trabalha com post-its, tá bom? Então, cuidado para não confundir essas duas coisas. Existe muita confusão em relação a esses dois itens aí, tá? Legal? Perguntas? Alguma dúvida, pessoal? Tudo bem? Professor, como é que ficou a resposta do 3 mesmo? 3, não aplicável. Beleza. Tá legal? Então, no exercício 3, eu não aplico. Tá? Não é possível aplicar o Kanban. Eu tenho que fazer o sistema CAL. Tá bom? É isso que eu tenho que fazer. Mais perguntas, dúvidas? Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Bom, a prova vai ser fácil. Aliás, todas as minhas provas são fáceis.